A gente vai começar agora esse episódio sobre cicatriz. Eu tô com a minha filha no colo. Tanto me falaram que eu não ia conseguir engravidar por causa da minha cicatriz enorme na barriga. E eu consegui engravidar. O que você acha de ter uma mãe com cicatriz? Hein? O que você acha da cicatriz da barriga da mamãe? Você acha feia? Acha bonita? Eu acho legal. É? Prazer de parir ela. Parto das palavras. Uma vez, a Rara, aconteceu uma coisa muito interessante sobre cicatriz com a Rara. Eu vou aproveitar que ela veio aqui para o meu colo para falar. A diretora da escola dela, da primeira escola dela, me chamou e falou: mãe, a gente precisa conversar. Aí chamou a Rara, eu e a diretora da escola. A Rara trouxe aqui para a escola que a mãe dela tem uma grande cicatriz na barriga, é verdade? Aí eu falei, sim, é verdade. E ela estava muito incomodada, por que ela não tem cicatriz e você tem? E aí a Rara, quando ela era bem pequenininha, ela não entendia por que ela não tinha o mesmo risco na barriga, a mesma cicatriz que eu. E eu achei isso tão interessante, porque dentro de casa, para ela, barriga é feita com cicatriz. Você lembra disso? Não? Você tinha uns 2 anos quando isso aconteceu, agora você tem 4. Então hoje a gente vai falar sobre cicatriz. Eu nasci, né, fui diagnosticada com 12 anos com uma doença que chama doença de Crohn. E com 13 para 14 anos eu tive que passar, depois de 2 anos sem poder ir para a escola. Quer voltar para a vovó lá? Quer ficar aqui? Depois de 2 anos sem poder ir para a escola, eu tive que passar por uma grande cirurgia e cortaram a minha barriga, tiraram 37 centímetros do meu intestino e cortaram a minha barriga assim no meio. Então eles fizeram 4 pequenas cicatrizes em volta e uma cicatriz grande no meio. E eu era bem pequenininha na época, eu devia ter 1,50 m, assim, hoje eu tenho 1,76 m. Então eu cresci 26 centímetros e essa cicatriz ela ficou me encolhendo. E aí eu tive encurtamento de lombar e eu cresci 26 centímetros com essa cicatriz. Então é um corpo que estava me puxando para ficar pequena e eu tendo que expandir esse corpo. E isso me levou para um caminho de autocuidado, de fazer com que essa barriga esticasse, com que eu não tivesse encurtamento de lombar. E esse corte, ele aconteceu na minha vida para que eu pudesse perceber a ferida aberta que tem no mundo. Então, essa cicatriz fez com que eu pudesse me comunicar. Existe uma ferida aberta no mundo e eu posso fazer contato com essa ferida aberta que tem no mundo. E foi quando eu tinha 13 anos de idade e uma pedagoga chamada Yolanda Silva, que trabalhou muito com Ciro Darlan, juiz da vara de menor, que cuidou dos meninos da Candelária, lá daquela época, 1995, eu já era professora, eu já estava com 14 anos dando aula no projeto Educação e Trabalho para meninos ex-infratores. E por causa dessa cicatriz, eu pude me comunicar com essa ferida aberta que tem no mundo e achar a minha função entre esse lugar social, de projeto social com arte, com cultura, com entendimento de corpo, de cuidado. Foi aí que isso tudo se codificou para mim, a partir dessa cicatriz, desse rasgo que fez eu olhar para essa ferida aberta do mundo e entender que o meu trabalho era costurar essa ferida aberta que tem no mundo a partir da arte, né? Eu chamaria a ferida aberta de morte mesmo, logo de uma vez, entendeu? Sabe? E que você teve um contato precoce com a morte, que é uma realidade, assim, né? Que a gente vai, normalmente, né? Amadurecendo para entender, né? E às vezes a gente até morre sem entender, né?
Então, e mais do que entender qual o seu trabalho no mundo, eu acho que qual o seu propósito no mundo, né? Eu me lembro quando, antes de ser operada, que a Yolanda foi te visitar no hospital, né? Você ficou super feliz, você falou que eu já tenho para onde ir quando eu for sair do hospital. Era uma certeza que aquele fato de você já ter para onde ir quando fosse sair da cirurgia, já dava uma certeza que a cirurgia ia ser bem sucedida, em você e em todo mundo, né? Você contaminou todo mundo, assim. Não, vai ser maravilhoso que eu vou sair daqui já professora, né? Sabe, assim, Você sabia que eu virei professora com 14 bem, anos? bem novinha. Mana, chama sua mãe para essa sua fala de abertura. Fala, mãe, eu quero saber. Para as pessoas saberem quem é que está conversando com você. Mãe, eu quero saber também como é que foi para você como mãe, né? Assim, ver a sua filha passar por isso, ter que cortar a barriga, tudo isso. Ah, eu demorei muito para aceitar, né, a necessidade disso. Assim, eu pedi para o médico me dar um tempo que eu vou tentar tudo possível e imaginável para evitar, né, que essa cirurgia aconteça, né, que essa cena aconteça, né. Aí rodei uns 6 meses com você, com muitos médicos, né, e demorei muito para entender que era um problema de saúde grave, né, não curável, assim, né, foi muito difícil para mim aceitar, né. Mas depois, né, já no hospital, né, eu logo entendi que aquilo era uma chance, né? Eu lembro que um dia eu falei para você, vamos enumerar tudo de bom que está acontecendo em torno dessa doença, lembra disso? E em torno dessa cirurgia, né? Os amigos que você está tendo, né? Lembra daquele ritual da melancia, né? Que vinha um cara que descobria de melancia, tinha o ritual da Melancia rara. muito maneiro, né? Sabe, assim. Então eu fui entendendo que aquilo era realmente um fortalecimento que a gente foi tendo cada vez mais confiança, né? A palavra fé, né? De que a gente ia superar aquilo, que aquilo ia te levar e me levar, consequentemente, para um lugar criativo, né? Um lugar positivo, assim, né? A minha assinatura, né, que eu faço, MANA, ela tem uma cicatriz no meio, né? E exatamente tudo que eu sou hoje, a mulher que eu sou, a artista que eu sou, a escritora que eu sou, tem relação com esse corte que eu recebi tão cedo, com 13 anos, né? Assim, e é o que você falou, né, da palavra morte mesmo, né? Porque eu fiz contato com isso, assim, né? Os médicos falaram, essa menina não vai aguentar, né? Tem aquela autora maravilhosa, né? Do Mulheres que Correm com os Lobos, né? Ela faz uma proposta de exercício, que é você fazer a sua capa das cicatrizes, né? Porque ela considera que todas nós podemos contar a nossa vida através de cicatrizes que todos nós, com maior ou menor, de menor tamanho, né? Maior ou menor intensidade, vivemos. E a cicatriz tem essa característica de ser uma ferida aberta, mas ser uma costura. É uma ferida que foi também costurada, né? E eu tenho paixão pela costura, né? Eu vi minha avó muito envolvida com máquinas de costura, né? Com tecelagem, com tricô, com crochê e com fios, né? Então, assim, eu logo entendi como era importante esse conhecimento dos fios, sabe? Assim, no fechamento das cicatrizes da vida. Isso é um conhecimento do universo feminino, né? Que é a mulher que tem intimidade, familiaridade e herança, né? Assim, de conhecimento, né? Que domina a habilidade, né? Então, eu considero que a arte do remendo, a arte de remendar, o conhecimento mais sagrado que existe. Não tem nada mais sagrado, ao meu ver, do que saber remendar. E é curioso, né, que a gente saindo do nosso último episódio, que foi o episódio da tortura, e você falou que a descoberta da sua sexualidade, né, se deu ao mesmo tempo que você foi torturada. E a descoberta da minha puberdade se deu ao mesmo tempo da minha cicatriz. E nesse momento em que eu estava descobrindo a minha puberdade, meu peitinho nascendo, tudo isso, eu estava atravessando esses 2 anos, dos 12 aos 14, sem poder ir para a escola, enquanto todas as minhas amigas estavam menstruando, ficando, fazendo
as A doença de coisas. Crohn é uma doença digestiva, né? É bem na passagem, né, da analidade, né, para a genitalidade, né? Então, houve nessa passagem uma intensidade, uma ameaça, uma coisa bem forte, né? Que não é só suco. Você pegou isso para você, mas com certeza vem das histórias das mulheres, nossas ancestrais femininas, da nossa família, né? Mano, eu tô sentindo falta daquela sua provocada nos outros para cicatriz de cada um. Então eu tive, né, essa barriga aberta, costurada, essa cicatriz, justamente no momento da puberdade, né, quando eu estava descobrindo a minha sexualidade, eu descobri exatamente isso que você falou, né, nessa relação da doença de Crohn. E ao mesmo tempo eu tive outras chances enormes que a doença e que a cicatriz me deu, porque parece sempre que doença, cicatriz são palavras pejorativas. Mas eu tive, por exemplo, uma puberdade ameaçada com a cicatriz, mais 2 anos conversando com a minha mãe. E uma bisavó que estava de cadeira de rodas, que veio de São Paulo morar no Rio, quando soube que eu estava doente, falou, eu estou indo cuidar dela. E aí eu fui cuidada por uma bisavó ucraniana, genial, que andava nua, com colar de pérolas até o joelho, que era nudista, assim, defensora do nudismo, culta, doida, linda, e que falou, estou indo de cadeira de rodas cuidar de você, já com 90 e tantos anos, a vovó Rebeca. E a nossa casa entrou em obras e ficou na casa da minha mãe, né? Nós 4, né? A Bisa, a vovó, eu e você, as 4 mulheres, né? Vivendo, a gente viveu uns 2 anos e meio lá. 4 gerações. Todo o momento da doença foi metade na casa na minha primeira internação da doença de Crohn. Eu estou contando isso para que as pessoas que estejam ouvindo possam compreender que a palavra doença significa do é dentro e ente é ser. Então, doença é quando a gente precisa ir para dentro do nosso ser. E cicatriz, todas as pessoas que estão no mundo têm uma marca de guerreiro, né? Uma vez eu estava com a minha cicatriz gostosona, assim, chegando numa praia para pegar um barco, e aí tinha um marinheiro que olhou para mim e falou, marca de samurai eu também tenho. E ele chama a cicatriz de marca de samurai. E eu gostei, mudou tanto a minha ótica entender que é a minha marca de samurai, sabe? Que isso me faz ser a mulher que eu sou, em cima do meu corpo, ser essa mulher que ao mesmo tempo escolheu tá na vida, tá no mar, tá na natureza, tá no corpo, tá na corporalidade, e ter essa marca de samurai, né? Ter saúde a partir dessa cicatriz, construir o caminho da saúde foi muito interessante. O caminho da saúde não me foi dado, eu construí o caminho da saúde. E essa marca de samurai, essa cicatriz, fez com que eu tivesse que, com 12 anos, ir construir o caminho da minha saúde. Como é que eu vou me alimentar, como é que eu vou me nutrir, como é que eu vou cuidar da minha saúde emocional, física, espiritual, intelectual. E eu tive que me munir de uma quantidade de cuidados para codificar a saúde na minha vida, para entender o que eu quero é saúde. Eu não tenho pacto com a doença, sabe? O que eu tenho é que construir o meu caminho de chegar à saúde. E essa é a construção que eu faço desde que eu tenho 12 anos. E é essa construção que faz com que a minha criação aconteça, porque a minha criatividade é uma forma de chegar a um lugar de saúde, a expressão como um lugar de saúde. E foi essa cicatriz que afirmou isso na minha existência, né? Estou lembrando que o poeta Salgado Maranhão conta da mãe dele, que era uma mulher do povo, assim, zona rural, que morava num vilarejo, e que quando as crianças se machucavam, como lá não tinha posto de saúde, tinha médico, enfermeiro, não tinha ninguém, as crianças já corriam para a casa dela porque ela costurava com linha e agulha, né? Os cortes das brincadeiras, né? Das crianças. Assim, botava a agulha no álcool e costurava, né? Então, assim, eu dou muita importância à arte da costura, sabe? Eu acho que a arte do remendo é um saber do universo feminino, assim, sagrado, assim. Gente, a arte do remendo é muito importante, né? Se você for ver nas comunidades tradicionais, né,
a capacidade de remendar é super valorizada, né? Assim como tecer, né? Assim como você pegar um fio até de cabelo quando não tem linha, né? Até quando você pega uma blusa, você desfia e faz linha, né? Para costurar quando é necessário, né? Eu continuo costurando os sentidos dessa cicatriz na minha vida eternamente. Todo dia eu estou costurando os sentidos dessa história. Por que que essa foi a minha história, né? A história de ser uma criança que teve que fazer uma cirurgia, ter uma cicatriz desde tão nova, lidar com uma doença crônica autoimune que repete, que volta e que faz com que eu tenha que encarar a saúde, o cuidado como o primeiro lugar, né? Costurar, da minha vida. tecer, remendar. Sabe que tecer e texto é a mesma origem, né? Uhum. É a mesma palavra, mesma origem etimológica, né? Texto e tecer, né? Então, é uma construção, né? O tecer, assim, que vem do universo feminino e, quer dizer, assim, muito orgulho de fazer parte, né? Desse... E tem essa coisa da doença e da legado. cicatriz ser sempre tido como um lugar que eu tenho muito orgulho da minha cicatriz. Eu acho sexy a minha cicatriz. Eu tenho uma história maravilhosa, que eu tive vergonha dela em algum momento, né? Uns 2 anos com vergonha, ela ficou roxa, demorou para ela chegar no tom da minha pele. E eu usava maiô. Tinha muita vergonha da minha cicatriz. Aí um dia eu comprei um biquíni azul e resolvi usar. Falei, hoje eu estou pronta para mostrar a cicatriz. E aí eu lembro que eu estava na casa do Pedrinho de Moraes, filho do Vinícius de Moraes, e eu botei um biquíni, ele olhou e falou, nossa, você e a Marilyn Monroe. E ele olhou assim, ela tem uma cicatriz igual a sua na barriga, você sabia? Foi a primeira coisa que eu ouvi, assim, como se a minha cicatriz fosse sexy, sabe? E eu me acho completamente sexy com essa cicatriz, eu amo a minha cicatriz, eu tenho o maior amor por ela, assim, porque ela me deu a chance, né, de ficar viva, né? Você exibe uma cicatriz como quem exibe, assim, uma medalha, né? Assim, um trunfo, né? Sabe? Assim, alguma coisa que você costurou, né? Que você atravessou, é um atravessamento, você atravessa, né? Sabe? Eu queria mostrar a minha cicatriz. Eu tenho 2 cicatrizes, uma por cima da outra, assim. Eu mostraria ela, mas vou mostrar no momento certo. Tem 2 cicatrizes uma em cima da outra. Vamos tentar botar uma foto aqui, já que estiver vendo o vídeo. Vamos tentar botar Tem uma foto. fraturas, né? Cicatrizes, são minhas medalhas. Né? É com elas que eu vivo, sobrevivo, sigo. Né? E voltando a esse assunto que a gente falou, de que a doença e a cicatriz são palavras que têm muito uma interpretação pejorativa, mas que elas podem ser interpretadas, né, como que eu falei, doença, do é dentro e ente é ser. A gente fica doente quando a gente precisa ir para dentro do nosso ser. E para mim, esses 2 anos de mergulho, porque a gente ficou sem casa na minha primeira internação, quando eu fui internada com a doença de Crohn pela primeira vez, na primeira internação estourou um cano na nossa casa e alagou a casa inteira. Então, quando eu saí do hospital, a gente não tinha para onde voltar, a gente estava sem casa. E aí a gente teve que voltar para a casa de uma amiga da minha mãe, da melhor amiga da minha mãe, da Silvia. 1 mês depois, a Silvia descobre um câncer, uma leucemia muito forte. Então, ficou eu com a doença de Crohn, a Silvia, que era a melhor amiga da minha mãe, com leucemia. E aí o estereótipo diz que isso é uma coisa pesadérrima, horrível. É pesado e lindo ao mesmo tempo. Ser pesado não significa deixar de ser profundo, poético, interessante. Então foi aí que eu comecei a fazer os meus colares, né, juntar os meus caquinhos, né, juntar as minhas contas e fazer colares. Foi aí que esses colares me fizeram ganhar dinheiro e dar certo, que uma figurinista da Rede Globo foi lá e encomendou que eu criasse os colares da personagem Babalu, da novela 4x4. Eu tinha 13 anos, estava doente, sem casa, morando na amiga da minha mãe, que também estava doente. E aí ela falou, eu quero que você faça as tiaras, as tornozeleiras dessa personagem Babalu, da novela 4x4. Eu tinha 12 anos, criei essas tiaras, e isso estourou a personagem Babalu, da novela 4x4, e ela usava essas minhas tiaras que todos os camelôs da rua começaram a reproduzir. Então foi um momento lindo, de profunda convivência. O trabalho da minha mãe era cuidar de mim, eu não ia para a escola, eu conversava o dia inteiro. Depois a gente saiu da casa da Silvia, não tínhamos casa ainda, fomos morar então na casa da minha avó,
Aí a minha bisavó, de 90 e poucos anos de cadeira de roda, que me amava profundamente, pôde expressar todo o amor dela por mim, dizer eu vou cuidar dela, mesmo que eu esteja velhinha de cadeira de rodas, e veio para me contar toda a história da Ucrânia, da Primeira Guerra, do rompimento dela com a mãe dela. Então, eu fiquei 2 anos escutando. E ela veio também, porque ela veio antes da cirurgia, porque ela fez questão de entrar na sala de cirurgia para fiscalizar a tua cirurgia. Que ela não ia deixar qualquer um botar a mão na sua barriga. Então tem essa De cumplicidade cadeira de rodas. feminina também, né? Entre Ela queria mulheres, entrar né? dentro da minha cirurgia, assistir a minha cirurgia. A minha cirurgia teve 36 médicos, não é? Porque eu fui um experimento da medicina, porque naquela época não sabiam muito bem dessa doença de Crohn. Então, eles queriam testar se a videolaparoscopia ia dar certo, eles iam fazer só 4 furinhos, assim, 4, e na última hora não deu certo, eles abriram de emergência. Então, eu fui espionada por essa junta médica enquanto eu fiz essa cirurgia. E tudo isso é muito interessante, porque é doído e é lindo ao mesmo tempo e deu uma consistência Aquela noite de escura vida. que faz o diamante brilhar, né? Não tem isso? A morte dá sentido para a vida, né? Quanto mais consciência da morte nós temos, mais sentido a nossa vida tem. Eu acho que a gente vive nesse ambiente consumista, capitalista, que tira o sentido da vida exatamente porque bota a morte no lugar errado, que é na UTI, né? Enterra, a morte é enterrada dentro desses lugares assépticos, assim, hospitalares, né? E a gente fica sem contato real, assim, com... Ninguém mata uma galinha, né? Viu que ninguém mata uma galinha? Então, quando você com a criança, que você nunca viu ninguém matar uma galinha, jogar lá uma galinha, o sentido da sua vida fica mais enfraquecido, sabe? Fica menos... Não, e o maravilhoso é que eu lembro de cada conversa, as conversas, porque como a gente está num momento frágil, a gente lembra de cada gesto, de cada palavra. Eu lembro das conversas que a minha mãe tinha comigo no hospital, de uma conversa onde eu falava, mãe, eu estou na puberdade, as minhas amigas estão começando a transar. E a minha mãe falou para mim, corpo é para sentir prazer. Você vai atravessar toda essa doença de Crohn e o seu corpo é para você sentir prazer. O corpo é para sentir prazer. E isso veio assim para minha vida, sabe? Essas conversas profundas, a chance que a doença me deu de conversar com uma bisavó da Ucrânia, que era nudista, que usava um colar de pérolas até o joelho, que andava pelada, com os peitos quase até a cintura, com colar de pérolas até o joelho, falando da vida da Ucrânia. A chance que a doença e a cicatriz me deu de ir morar na casa de uma amiga da minha mãe e de começar a fazer colar lá, a chance que a cicatriz e a doença me deu de conversar com a minha mãe, de ter que lidar bem com a minha mãe, depois de uma família de um monte de mulher que se dava mal, que brigava. A gente, 2 anos, eu sendo internada, e a gente conversando. Mamãe, fio de cabelo prende sangue. Ai, meu Deus, tira. É isso. Gosto muito dessa ideia do diamante, da noite negra que faz o diamante brilhar. E para terminar o nosso episódio sobre cicatriz, o nosso próximo episódio é sobre lei. Sempre na segunda-feira, no primeiro minuto da segunda-feira, 12:01, de domingo para segunda, mas já é segunda. A gente espera vocês no nosso próximo episódio sobre lei.